Ô, Vitor, aproveitando, você falou de dominar as emoções e controlar as emoções. A gente não consegue. Porque eu já cheguei na terapia, já falar isso pro meu terapeuta na época, falou assim, ele falou, cara, para, você vai pirar, porque você não consegue. E eu é sempre frustrante, né? Não, porque você fala, não é possível, peraí, se eu conheço o eixo HPA, como é que funciona a cabeça, se vem essa emoção, opa, segura aqui. Mas a emoção ela não vem sozinha, né? Exato. Ela vem com um combo. Exato. É isso mesmo? É isso, até assim, né? Vem com combo é ótimo. Não, porque tem essa questão, a gente vê muito isso, né? Então, pô, tem uma parada que é o afeto, aí tem a emoção, aí tem um sentimento, né? E aí meio que a gente vai colocando tudo nesse mesmo balde, né? Mas eles têm as suas diferenças, né? E eu gosto muito, pra falar de emoção, eu acho que a gente precisa dar um passo antes pra falar de afeto. Né? Então, porque aquilo, como eu falei, emoção sendo uma condição natural, é aquilo. Então, é o medo, né? É a alegria, é a tristeza, é a raiva. Isso são condições naturais, né? Agora, quando isso aqui, essas emoções, elas saem ali vamos colocar, de uma condição da régua da pessoa, seja, né, exagerada ou a falta de, aí a gente pode enxergar aquilo como um sintoma, né? Então, o excesso de medo, a gente vai chamar de ansiedade, mas ainda é sobre o medo. Entende? Então, todas essas questões, quando a gente pensa na emoção, é uma questão fisiológica nossa. Né? Então, como eu falei, né? Os animais eles vão ter medo. Quando eu tenho medo de algo, a minha mão ela vai suar, a minha pupila talvez dilate, sabe? Vai me dar aquele frio na barriga. Isso é uma emoção. O meu corpo sente isso. Isso é uma emoção. Agora, quando a gente fala de um sentimento, o sentimento ele é algo que tem a ver com uma questão de uma construção coletiva que nós temos, né? E principalmente de uma construção que leva tempo, né? Então, assim, falando de uma forma só para começar bem superficial, né? Tem uma diferença na sua intensidade. É quase que instintivo nosso, né? A diferença de falar, por exemplo, obrigado e gratidão. Né? E essa palavra aí também é outra, né? Então, mas é isso. É um commodity. Exato. Desculpa. Sim. Eu prefiro falar sou grato. Não sei. Não. Mas cada um fala assim, já tá brincando. Eu não sei como eu tô falando isso. É inteligência emocional, propósito e a parada da gratidão, cara. Só que a galera não sabe nem o que é isso, né? Tá postando, vai postando. Exato. E são palavras que quando a gente pensa até no sentido etimológico, elas são extremamente profundas. Né? Profundas, mas é isso, né? À medida que a gente banaliza, né? A gente banaliza e com toda a razão, por isso que eu até falei essa questão, a inteligência emocional é importante, e a gente pega ranço justamente pela banalização, né? Então por isso que eu falei, instintivamente, essa questão da intensidade, da diferença do sentimento e da emoção, né? Porque o sentimento ele é uma construção, a emoção não. A emoção a gente vem com ela, a não ser que você tenha uma patologia, né, específica, né, o sentimento não. Por exemplo, né, sabe aquela coisa de você chegar, você assiste um filme, porra, inspirador, uma série, que você ouve uma música, sabe? E vem eu falei sentimento, aquela emoção, sabe? Mas depois passa. Entende? Porque efêmero, né? É isso, entende? Então é uma coisa que não tá no nosso controle. Agora, o sentimento não. Né? Se você dá voz para aquela emoção, se você constrói, se você pega ela, se você lapida, ali você tem um sentimento. Por isso que eu falo, existem palavras que são instintivas, nossa, né? Pô, eu tenho um sentimento por essa pessoa. Você não fala, eu tenho uma emoção por essa pessoa. Né? Por isso que eu falo, tem muitas palavras que a gente vai destrinchando elas, né? Então, o afeto cabe às duas. O sentimento me afeta e a emoção me afeta. Porque o afeto vem de afetar. Geralmente a gente fala assim, pô, eu tenho afeto por essa pessoa, né? Mas é aquilo, eu afeto o mundo na medida em que o mundo também me afeta. O mundo não era o mesmo antes da minha chegada e não vai ser depois da minha partida e de todos nós aqui. Porque nós temos uma integridade com a natureza, né? E quem nos disse isso é Baruch de Spinoza, né? Um filósofo importantíssimo, né? Um cara que nasceu em 1632 e ele vai falar dessa questão do afeto, ele vai falar das emoções, ele é um cara extremamente à frente do tempo. Se eu não me engano, ele nasce em Portugal, mas depois ele é criado na Holanda e assim, ele tem uma contribuição para a ciência absurda de falar da necessidade que nós temos de ser, né, seres racionais e emocionais e que não tem essa diferenciação. Nós estamos falando de 1600. Nossa. Sabe? E hoje a ciência comprova que a parte do cérebro nossa que funciona a emoção é a que funciona a razão. Elas precisam funcionar de formas conjuntas, porque se uma não funciona, é uma patologia. E isso um cara
falou em 1600 e pouco. Meu Deus. Sabe? E tem a ver com essa questão da emoção e dos afetos, a forma como a gente se integra à natureza, entender a emoção enquanto uma natureza, né? O sentimento enquanto a emoção construída, e o afeto é aquilo que cabe aos dois, porque eu afeto o mundo e o mundo me afeta.